Olá, pessoal. Esta é a primeira aula do curso completo de Direito Penal. Teremos mais de 100 aulas minuciosamente organizadas para concurso público. Esta é a aula inaugural e as aulas sequenciais serão postadas até 20 de outubro de 2021. Então, teremos um ano de curso com mais 100 aulas e essas aulas serão gradativamente sendo postadas no canal. Para quem já conhece o curso completo de processo penal, cujo card aparece aqui em cima, sabe que eu divido o conteúdo a ser estudado em temas e aulas. Os temas são aqueles termos que você lê no edital do concurso público e as aulas é todo o conteúdo explicando esses assuntos. Nesta primeira aula, veremos como organizar o estudo de forma eficiente, qual o objeto de cobrança dos concursos públicos e a metodologia do curso. Vamos lá! Qual é a primeira coisa que você tem que ter em mente antes de pensar em estudar para o concurso público? É saber que o concurso ele cobra apenas três coisas: doutrina, lei seca e jurisprudência. Qual é o diferencial? É você saber organizar esse estudo, saber o que é cobrado da doutrina, o que é cobrado da lei seca com mais recorrência, porque de regra toda a lei seca pode ser cobrada, mas existe realmente uma estatística do que cai mais. E na jurisprudência, qual é o ponto de toque? O que você tem que saber de jurisprudência, caso contrário, você corre um grave risco de chegar na prova e errar muitas questões. Haja vista que as bancas de concurso, hoje, estão explorando muita jurisprudência. Então você sabe que estes são os seus três elementos. Assim como um carro é constituído de roda, de câmbio, de freio, de motor, o concurso público é constituído de doutrina, lei seca e jurisprudência. Como que você faz uma síntese do que é necessário para o concurso público? É resolvendo questões de concurso. Questões de concurso funcionam como um nervo, um termômetro, que te mostra se você está buscando os conteúdos corretos da doutrina, da lei seca e da jurisprudência. Qual é o nosso método do curso? É mostrar para vocês, de forma organizada e estruturada, o que é cobrado de doutrina, o que é cobrado de lei seca e o que é cobrado de jurisprudência. E tudo isso eu extraí das questões de concurso. Você começa estudando questões de concurso e a partir dali você faz uma pesquisa imensa. Dá muito trabalho, leva muito tempo você compilar todo esse conhecimento a partir do nervo, do coração. São as questões de concurso o norte que te mostra se você está estudando de forma correta para concurso público. Eu vou pegar dois exemplos aqui para vocês. Um é do advogado. Ele atua muito tempo na área, tem muita experiência e resolve fazer um concurso público. Ele acredita que aquela matéria que faz parte do seu ramo de atividade, ele não precisa estudar muito não. Então ele estuda as outras. Ele chega na prova e não vai bem justamente naquela matéria em que ele atua muito. Por quê? Porque para concurso público não basta apenas um conhecimento amplo, tem que ter um conhecimento direcionado para concurso público. Isso requer uma técnica de estudo e é o que eu vou mostrar aqui no curso ao longo da apresentação das aulas. Você precisa saber o que estudar e o que é cobrado em prova, porque você chega na hora, você logicamente, com experiência na área, acerta muitas questões, mas não basta acertar muitas questões. Hoje em dia, os concursos públicos exigem que você acerte praticamente quase todas as questões. E isso faz com que você tenha uma necessidade de apurar uma técnica para concurso público que somente a atuação profissional não vai te dar. Outro exemplo, tem um estudante, ele é formado em Direito e ao longo da sua formação ele participou de curso de extensão, foi monitor, ou seja, ele quer viver a vida acadêmica, ele quer ser professor ou quer fazer um mestrado, quer ser pesquisador, quer ser doutor em Direito. Ao longo do seu projeto, ele muda de ideia e resolve fazer concurso público. Ele é muito estudioso, ele já leu muitos livros. Ele chega no concurso público e não vai bem, porque o concurso público
exige um conhecimento muito direcionado, que somente a expertise acadêmica não vai suprir. Então, pessoal, qual é a conclusão? Que se você tem muita experiência prática ou muita vivência acadêmica, para concurso público, o seu conhecimento está dessa forma aqui, ó. Caótico, é muito conhecimento, mas não está organizado para concurso público. Se você, por exemplo, não tem vivência profissional, prática, e também não se enveredou para a vida acadêmica, você apenas se formou, mas se dedicou com afinco a estudar para concurso público de maneira organizada, simplesmente pegando as questões de concurso, vendo o que é cobrado, indo na doutrina exata, pontual, pegando a jurisprudência pontual, mesclando tudo aquilo ali, massificando, densificando, você vai estar com seu conhecimento organizado. Pode não ter tanto conhecimento quanto demais pessoas que já trabalharam muito, que já leram muito, já trabalharam com muito debate acadêmico sobre o direito, mas o seu conhecimento vai ser organizado para concurso público. Então você tem mais chance de passar na prova do que a pessoa que não utiliza a técnica de estudo para concurso público. Quem já tem muita experiência, seja prática ou acadêmica, e busca estudar para concurso público, ou seja, vira um concurseiro, estuda com técnica para concurso, logicamente vai ter um pouco mais de facilidade de quem não tem essa vivência. Mas isso não quer dizer que qualquer destas pessoas estão fora da concorrência. Todas têm chance de passar. Agora, pessoal, vou falar em um erro comum de estudo para concurso que pode atingir qualquer pessoa. Tanto o profissional, que tem muita experiência prática na vivência jurídica, quanto aquela pessoa que tem vivência acadêmica, ou quanto a pessoa que se formou, é bacharel, mas não atuou profissionalmente e também não se dedicou à vida acadêmica. É o seguinte, pessoal, a pessoa compra diversas obras doutrinárias densas. Por exemplo, curso de Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva. Curso de Direito Administrativo do Celso Antônio Bandeira de Melo. Curso de Direito Constitucional Tributário do Roque Antônio Carrasa. E a pessoa começa a ler essas obras de cabo a rabo, imaginando que ao final da leitura estará com um nível de conhecimento irrefutável, que lhe garantirá gabaritar qualquer prova dessa matéria. Isso é um erro muito grave. O percentual do que interessa nestas obras para concurso público é muito pequeno com relação ao todo. Então, pessoal, saiba que conhecer a doutrina específica para concurso é similar a procurar agulha no palheiro. Isso toma muito tempo e é também um motivo de estresse. Dá muito trabalho fazer essa compilação. Você precisa realmente entender que as questões de concurso, elas são o nervo. As questões de concurso, estatisticamente, te indicam onde você procura nessas obras aquela doutrina que interessa você saber. Portanto, pessoal, esse é um outro erro comum. Logo, qual é o problema que pode afetar qualquer pessoa, independentemente da sua formação originária, do seu modo de vida, independentemente do que a pessoa fez antes ou depois da faculdade? É apenas uma questão de tempo, para que todo o conhecimento necessário para aprovação esteja devidamente organizado na sua mente. Que conhecimento é esse? Doutrina, lei seca e jurisprudência. Eu vou pegar agora aqui um conhecimento do atual ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, nessa obra muito conhecida, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Ele fala com a gente que o direito pode ser estudado à luz de três aspectos. O aspecto científico da ciência do direito, que a gente aloca aqui nas questões doutrinárias. Então, são textos, são debates sobre institutos jurídicos, ou seja, reside muito na abstração.
você não tem aqui uma indicação de normatividade direcionada para um caso concreto à luz apenas da doutrina. A jurisprudência, o juiz, ele pode até pegar aquele conhecimento doutrinário e utilizar em um caso concreto, mas a ciência do direito em si, ela não possui a positividade, por exemplo, da lei. Então você também pode estudar o direito à luz do direito positivo. É aquela legislação posta em determinado estado, em determinado território. O nosso Código Penal, por exemplo. Então você estuda aqui a lei seca também. A lei seca já possui uma normatividade bastante forte com relação à ciência do direito, cujo conhecimento pode inclusive influir em futuras atuações do legislador pátrio. O legislador ele pode observar que aquele conhecimento científico ele é bastante relevante e editar então leis positivando aquelas questões nos moldes pensados pelos cientistas do direito, podendo-se citar como um exemplo atual o pacote anticrime. Então, essas são duas cobranças de concurso público e você pode dividir na sua mente o estudo pensando dessa forma. E o que é o direito subjetivo? Aqui, nós devemos imaginar aquelas pretensões exigíveis no mundo da vida. No caso da seara penal, temos o ius puniendi estatal. O Estado tem o direito de punir. Essa pretensão estatal de punir requer o quê? Uma situação prática, a vida, para que surja, portanto, essa pretensão de punir, o ius puniendi estatal. Aqui você observa que há uma ligação entre o direito positivo às leis, porque o Estado ele vai punir à luz do que está positivado, e também acerca do conhecimento científico que lançará seus efeitos à lei positiva e também essa pretensão estatal, buscando dar-lhes contornos legítimos. Perceba então que no aspecto do direito subjetivo, o estudo da jurisprudência para concurso público está intimamente ligado. Então, quando você estuda a jurisprudência, você percebe um conhecimento mesclado de direito positivo e ciência do direito, com um plus, que é aquilo que você tem que apurar para o concurso público. São as situações casuísticas. Muitas questões de concurso te perguntam sobre um fato específico. Então não precisa, essencialmente, que você tenha vivência profissional para saber isso. A jurisprudência vai te mostrar. Olha, nesse caso aqui, a lei positiva deve ser interpretada dessa forma e existe um conhecimento doutrinário nesse sentido que nós trabalhamos para que no mundo da vida tudo isso aconteça de uma forma legítima, reconhecida pela comunidade jurídica. Então, pessoal, esses são os três aspectos que nós precisamos conhecer para o concurso público: doutrinário, legislação seca e jurisprudência. As questões de concurso são o termômetro que nos informará se estamos estudando da maneira correta. Eu esclareço que eu coloquei a doutrina aqui com uma setinha para questões, porque tem questões de concurso que cobram de forma específica um aspecto textual, doutrinário. Você não vai encontrar nem na lei seca e também não vai encontrar na jurisprudência. E as outras questões de concurso, eu coloquei essa chave aqui, elas envolvem também um conhecimento de uma casuística, você tem que saber um caso concreto para poder resolver a questão, e também envolvem uma mescla de doutrina com jurisprudência, ou simplesmente uma cobrança de lei seca. Então você tem questão cobrando lei seca, questão pedindo o seu conhecimento sobre uma casuística, um caso de repercussão geral, por exemplo, uma súmula, e tem questão mesclando tudo, lei seca, doutrina e jurisprudência. Portanto, qual é o diferencial? É uma questão de tempo e organização. A aprovação, independente da sua formação originária, se você atua muito profissionalmente, se você se dedicou muito à ciência do direito, em eventual envolvimento acadêmico, não importa, é uma questão de tempo. Porque concurso público existe uma quantidade imensa de matéria na sua mente, uma quantidade imensa de conhecimento de lei seca, é muita quantidade. Você precisa realizar um trabalho mesmo de formiga, a quantidade é imensa. E você precisa pegar esse tempo e trabalhar com um aspecto de quantidade, então não adianta. O tempo vai sempre estar envolvendo esse tempo mesmo do relógio, porque
somente ao longo do passar das horas que você vai conhecendo mais coisa. Outra situação, se você começar a sair lendo tudo, fazendo questão de qualquer maneira, você não vai estar trabalhando a qualidade do estudo, você vai estar trabalhando apenas a quantidade. E a quantidade sem qualidade não serve para nada, você não vai densificar esse conhecimento. Então, esse tempo, ele sendo trabalhado à luz da quantidade, mas cuidando pela qualidade, ou seja, imagina a cena, você está com sono, está cansado, não adianta estudar, vai dormir, vai descansar, porque esse tempo de estudo que você pensa em trabalhar pela quantidade, vai faltar, vai pecar no aspecto da qualidade, então não serve. Esse tempo tem que ser utilizado para trabalhar as duas coisas juntas, quantidade e qualidade. Então, está cansado? Não estuda. Está naquela hora de estudo? Para com tudo, celular, WhatsApp, não fala com ninguém, se tranca, você estuda 1 hora pelo menos, mas é com quantidade e qualidade. Outra coisa, sair lendo tudo rapidamente, porque nessa hora de estudo você tem que abarcar o máximo de conteúdo possível, avançar no edital. Não adianta, tem que ir bem devagar, estuda, prezando pela quantidade de estudo, avançando na estrada, mas essa qualidade tem que ser testada à luz da resolução de questão. Terminou de estudar? Questão, vai resolvendo questão. Não conseguiu resolver questão porque não conheceu ainda a matéria, é um problema de quantidade. Então, só ao longo dos dias, dos meses, dos anos, você vai auferir aquele conhecimento. Não conseguiu resolver a questão, pegou algumas alternativas erradas, não sabe por que está errada, é um problema de qualidade de estudo. Apesar de você já ter visto o tema, você não sabe onde está o erro, por quê? Problema de qualidade de estudo. E a sugestão aqui é você não avançar para outros temas, apura esse conhecimento. Isso significa que você está organizando o seu conhecimento. Não avança se não checou, à luz das questões do concurso, se a sua quantidade e qualidade estão sendo trabalhadas no aspecto tempo. Então, o método de estudo significa você organizar a doutrina, a lei seca e o conhecimento jurisprudencial à luz do nervo, que são as questões de concurso, pelo qual você sabe que está indo bem quando você percebe que consegue identificar os erros nas alternativas, acerta as questões com facilidade, e aí você descobre que o seu tempo está sendo utilizado de forma quantitativamente idônea e qualitativamente idônea. Então, a aprovação tem essa fórmula, tempo mais organização. Organização é o método. Doutrina, jurisprudência, lei seca, questão de concurso sendo o seu termômetro. E com relação ao tempo, quanto aos aspectos da quantidade e qualidade. Então, se você trabalha muito, tem filhos, tem uma rotina que só te permite estudar poucas horas por dia, pega essas horas, trabalha a quantidade e a qualidade, faz o cheque com as questões de concurso, vai avançando devagar. Saiba que você vai levar um tempo a mais para estar pronto para um concurso público, para ser aprovado. Então você vai ter que trabalhar a longo prazo. Se você tem tempo livre, trabalha bastante a quantidade e a qualidade, você vai avançar mais rápido na organização do seu estudo. Então sua aprovação pode vir mais rapidamente. O importante é saber que todo mundo tem condições, desde aqueles que somente podem estudar 1 ou 2 horas por dia, quanto aqueles que podem estudar 8 horas por dia. Agora, pessoal, no que tange esse aspecto da organização, eu convido vocês a conhecer a estrutura do Código Penal. Existe uma lógica na estruturação do conhecimento jurídico que você percebe à luz na análise da elaboração da legislação. O Código Penal, diferentemente do CPP, ele está dividido em uma parte geral e uma parte especial. O CPP está dividido em livros. O Código Penal não, parte geral e parte especial. Primeiro a gente estuda a parte geral, porque a parte especial vai tratar dos crimes em espécies. Mas para que isso aconteça, os aspectos da parte geral devem ser identificados. Caso contrário, não há necessidade de aplicação do conhecimento da parte especial propriamente dita. Aqui mesmo, na parte geral, se resolve as coisas, como, por exemplo, num caso de extinção da punibilidade. O autor do delito, o acusado, ele morreu. A morte, artigo 107.1, extingue a punibilidade. Então, não faz-se necessário adentrar no conhecimento da parte especial. Aqui mesmo já dá
para resolver o problema. Então, a parte geral, ela nada mais, nada menos serve para estruturar as condições necessárias para que se possa falar em atuação do ius puniendi estatal e com qual extensão. Perceba que o direito penal vai tratar dessas condições e em que extensão o ius puniendi poderá atuar. E o processo penal, em como isso pode ser feito, de forma a essa questão abstrata chegar a uma atuação concreta, haja vista o princípio do devido processo legal, que deve ser observado à luz do artigo 5º, inciso 54 da Constituição e da ampla defesa do contraditório, artigo 5º, inciso 55, que formam o princípio retor da parte processual. Então, aqui estamos falando do direito material. Assim, pessoal, estabelecida as condições necessárias para se falar em possibilidade de atuação do ius puniendi estatal, instaura-se um processo pelo ajuizamento de uma ação penal, denúncia ou queixa, e caso o juiz receba essa peça acusatória, aí sim o ius puniendi estatal estará em vias de possivelmente ser aplicado. Então, pessoal, tudo inicia no estabelecimento das condições para que se possa falar em direito material penal violado. Por isso que nós estudamos na teoria do crime da tipicidade formal e material. Muito embora uma conduta possa ser típica no aspecto formal, materialmente ela não é típica. Então essas questões são analisadas na parte geral. Primeiro se estrutura o aspecto material do direito penal e depois, caso uma eventual denúncia seja ajuizada e se o juiz recebê-la, ou se uma ação penal privada for ajuizada e o juiz também recebê-la, aí adentramos no aspecto processual, mas tudo começa nessa análise do direito penal. Portanto, faz muito sentido a parte geral do Código Penal e você iniciar o seu estudo, portanto, do direito penal por essa parte. Observe o seguinte, para se falar em direito penal, não tem que ter uma lei penal? Então a gente trata no título 1 da lei penal. Também não precisa haver um crime? A gente fala do crime, da teoria do crime. A pessoa não precisa ser imputável? A gente fala da imputabilidade penal. O crime pode ser cometido por mais de uma pessoa ou uma pessoa com uma mesma ação ou omissão, cometer mais de uma infração penal? Vamos tratar do concurso. Também não tem que se tratar das penas? Falamos das penas. Mas e os inimputáveis? Como é que fica a situação deles? Eles podem cometer crime? E se eles praticarem uma conduta prevista em lei penal? Uma conduta típica do direito penal? Eles não estão isentos de pena? E o que acontece com eles? Aí tem que trabalhar a medida de segurança. Aí vem o título 7 e fala da ação penal. Você observa que já estamos aqui quase no final da parte geral. Ou seja, os contornos do direito material, eles foram verificados e chegamos no momento de formalizar esse pedido ao juiz para que o Estado possa punir, então, essa pessoa ou para que seja aplicada uma medida de segurança ao inimputável. Aí se trabalha com a ação penal. Observe que o Código Penal é de 40, o CPP é de 41. Isso aqui é uma norma jurídica heterotópica, porque está no local errado. Norma processual tem que estar no Código de Processo Penal, mas acontece que o Código de Processo Penal veio depois, em 41. Então, tudo bem, não tem problema. Estudamos no processo penal essa parte aqui do título 7 da ação penal. Então, o que vai importar mais aqui para a parte geral é você avançar e estudar a extinção da punibilidade, título 8, porque apesar dos contornos necessários à atuação de ius puniendi estatal estarem verificados, pode acontecer que o Estado encontre um óbice legal a essa sua atuação, que são os casos de extinção da punibilidade, como nos casos da prescrição, da morte, tudo isso previsto no artigo 107 do Código Penal. Então perceba que tem muita lógica a parte geral do Código Penal
e você entender essa estruturação te facilita na apreensão do conhecimento. Outra coisa importante que eu quero destacar para vocês: apesar do Código Penal ser de 40, ele sofreu uma reforma integral em 84. Então, o Código Penal não é velho, não podemos falar que é um Código Penal velho na parte geral. A parte especial, sim, ela não sofreu essa reforma em 84, mas a parte geral ela é toda de 84 e em anos posteriores também sofreu novas reformas, como no caso aqui do pacote anticrime, que também lhe alterou alguns dispositivos. Então, nós temos uma parte geral nova. Ela terá uma influência no momento de estudo da parte especial de grande importância. Haja vista que os seus contornos mais contemporâneos atuarão aqui de uma forma corretiva. Outro destaque que eu faço é com relação aos princípios, fontes, conflito de norma, teorias, ressaltando para você que a parte geral é rica em aspectos doutrinários. Então, com relação ao nosso tripé do concurso público, doutrina, lei seca e jurisprudência, a parte geral traz para a gente muita riqueza em doutrina. E você precisa saber, então, que essa parte dos textos, das doutrinas, que formam o tripé dos elementos necessários para passar em concurso público, ela fica ressaltada aqui no estudo da parte geral, como, por exemplo, no estudo dos princípios. Só de princípios teremos muitas aulas. E, de maneira geral, é o que acontece em qualquer ramo do direito. Sempre temos muitos estudos sobre princípios, ainda mais hoje, considerando a evolução do estudo de direito constitucional, que ensejou a constitucionalização dos direitos. Então, o direito processual civil está constitucionalizado. No artigo 1º do Código de 2015, você lê que as normas processuais civis devem ser estudadas à luz da Constituição Federal. E apesar do Código de Processo Penal e Código Penal não terem sofrido uma reforma no século XXI, assim como aconteceu com o CPC de 2015, é notório que a Constituição Federal de 88, no rol dos direitos fundamentais, traz muitas regras bastante objetivas, aplicáveis diretamente ao processo penal. Porque a Constituição de 88 ela foi elaborada, logicamente, após a ditadura militar. Lembra do Ulisses Guimarães levantando a Constituição Federal, então a Constituição Cidadã. Então tinha muita relação com aquela situação dos presos políticos, daquele pessoal que fugia politicamente da ditadura militar. Então houve muito regramento específico, objetivo, penal na Constituição Federal. Então, apesar do Código Penal e o Código de Processo Penal serem de 40 e 41, existem na Constituição de 88 muitas regras desse ramo do direito específico, assim como a do direito tributário também, muitas regras específicas, e também na parte do direito do trabalho. O artigo 7 traz muitas regras específicas trabalhistas. E quando eu falo regras, são regras mesmo, não precisa nem de interpretação, é aplicar aquela regra. Tudo isso que te permite fazer uma leitura contemporânea da parte geral do Código Penal, considerando todos esses aspectos, e essa reforma integral de 84 que continua evoluindo até os dias de hoje, como, por exemplo, vista aqui com o pacote anticrime. Então, pessoal, olha aqui o índice sistemático do Código Penal. Pensa naquela estruturação do direito material que eu conversei com vocês. Eu vou passar aqui por amostragem. Então, no título 1, vamos falar da lei penal, da anterioridade, lei no tempo, o tempo do crime, lei no espaço, princípio da territorialidade, o lugar do crime, etc. Depois, vamos tratar do crime, crime consumado, tentativa, o arrependimento, crime impossível, doloso, culposo, com especial atenção para a teoria do crime. Seguindo no título 3, a imputabilidade, vamos falar do inimputável, menor de 18 anos, o caso de emoção, paixão, a embriaguez, a completa, qual que isenta de pena, quem é inimputável, quem não é, concurso de pessoas, circunstâncias incomunicáveis. Seguindo para o título 5, aí tem que trabalhar as penas, espécies de pena, pena privativa de liberdade, os regimes, pena restritiva de direito, pena de multa. Depois vamos trabalhar, aí trabalhamos aqui a aplicação da pena, fixação da pena, aí vem o artigo 68, que é muito importante, trata da dosimetria da pena, nos casos de concurso, crime continuado, como é que vai funcionar, suspensão condicional da pena, tudo que for relacionado à pena.
Aí seguimos para o próximo título, medida de segurança, porque tem os casos do imputável. A ação penal, você se preocupa com isso aqui, mas lá no direito processual penal. Mas como está tratado aqui no Código Penal, a gente vai trabalhar alguma coisa relacionada ao direito penal. E os casos de extinção da punibilidade, conforme falamos. Então, vemos as hipóteses, o 107, todo o caso de prescrição, como faz o cálculo da prescrição antes de transitar em julgado, depois do trânsito em julgado, como que se dá a contagem com relação ao termo acó, e depois ingressamos na parte especial. Portanto, pessoal, vamos trabalhar todos esses aspectos de forma estruturada e minuciosa ao longo de muitas aulas. Serão mais de 100 aulas, gradativamente postadas. O chamado de conclusão de todo o curso fica para 20 de outubro de 2021. Então se inscreva no canal, marque o sino para você receber a notificação das postagens das aulas que ocorrerão ao longo desse ano e do próximo. Até lá, um abraço, bons estudos e torcendo pela aprovação de todos.